Para entendermos como é calculada a velocidade de escape que um foguete precisa ter para sair da Terra ou de qualquer corpo maciço, precisamos entender a dinâmica de energia presente num sistema como esse. Podemos pensar a energia como sendo a capacidade que um sistema tem de alterar as configurações de seu estado atual. Ela descreve as mudanças e interações que ocorrem no sistema a partir do trabalho realizado pelas forças atuantes, assim como determina como as partes desse sistema precisam interrelacionar-se para que uma configuração específica seja alcançada. A configuração inicial que temos é um foguete na superfície da Terra com seu combustível pronto para iniciar a decolagem. Porém, a configuração que desejamos é a de que este foguete, a partir da combustão de seus propelentes, vença a atração gravitacional da Terra e se afaste suficientemente da superfície a ponto de ser possível afirmar que a influência gravitacional da massa da Terra sobre ele seja desprezível. Como a força da gravidade é uma força conservativa, ou seja, é capaz de transformar uma forma de energia em outra sem que a energia seja perdida no processo, e que a energia total do sistema seja então conservada, podemos nos utilizar da lei da conservação da energia mecânica. Sendo assim, é necessário analisar a energia cinética e a energia potencial de cada uma das configurações do sistema foguete-terra e relacioná-las como mostra a seguinte equação. O índice I é uma abreviação da palavra inicial, assim como o F é uma abreviação da palavra final, cada um deles representando uma configuração em que o foguete se encontra. KI é a energia na forma de movimento e velocidade que o foguete precisa ter para escapar da superfície. K representa kinetic, ou energia cinética, nesse caso, energia cinética inicial. O I é a energia potencial associada à interação entre a gravidade da Terra com o foguete. Portanto, é a energia potencial gravitacional inicial, sendo U a representação de energia potencial. KF é a energia cinética do foguete quando está no espaço profundo, longe da influência da gravidade terrestre. UF é a energia potencial gravitacional estando o foguete no espaço profundo ou uma distância muito grande da superfície da Terra. Isso tudo significa que a energia total associada à configuração inicial e ao foguete ainda na superfície da Terra precisa ser igual à energia total de quando ele estiver no espaço bem longe da superfície. A influência do arrasto e do atrito com a atmosfera devem ser considerados em casos reais, porém não serão adicionados e discutidos nesse vídeo. Para encontrar a relação que permite calcular a energia necessária para o foguete deixar totalmente a superfície da Terra, precisamos entender que é a força da gravidade que retira a energia cinética do foguete à medida que ele tenta subir para o espaço. Então, a energia mínima que o foguete precisa ter para completar a subida é igual a toda a energia que a gravidade vai tirar dele durante todo o trajeto. Essa energia associada diretamente à gravidade é chamada de energia potencial gravitacional e vamos calculá-la de duas maneiras. A primeira é através da definição básica de trabalho, que é trabalho é igual a uma força vezes uma distância percorrida vezes o cosseno do ângulo entre essas duas grandezas, em que W é o trabalho realizado por uma força F agindo sobre um corpo à medida que esse desloca-se por uma distância d. A força, neste caso, é a gravitacional, que podemos substituir na relação, em que G é a constante gravitacional, M minúsculo é a massa do foguete, M maiúsculo é a massa da Terra e R é a distância entre os dois corpos desde o centro de cada um. D é a distância entre os dois corpos quando o foguete estiver na sua distância máxima da Terra, ou seja, é a distância total percorrida pelo foguete quando este vai para o infinito. E como essa distância é muito maior que o raio da Terra, podemos aproximar que D e R são iguais e cortar um R do denominador. Como a força da gravidade e o deslocamento do foguete ocorrem em sentidos contrários, uma vez que o foguete tenta subir e a gravidade o puxa para baixo ou para o centro da Terra, o ângulo entre eles é de 180 graus, fazendo com que o cosseno tenha valor de -1. Sendo assim, o resultado para o trabalho da força gravitacional sobre o foguete é
O sinal negativo indica que o foguete perde energia para o campo gravitacional, e essa energia é a energia mínima que o foguete precisa ter para escapar da Terra. Portanto, é a energia potencial gravitacional. Outra maneira de se chegar a esse resultado é usando o cálculo integral, que é o seguinte: podemos pensar o trabalho matematicamente de outra maneira. Este é o símbolo da integral, ferramenta matemática que permite calcular somas infinitesimais dentro de um certo intervalo de grandezas. O intervalo, nesse caso, é o de posições, ou seja, o cálculo será feito desde a posição do foguete na superfície da Terra, representada aí por R inicial, ou raio inicial, até sua posição no espaço profundo, representado por R final, ou raio final, sendo tais distâncias definidas em relação ao centro da Terra. F é a força gravitacional e ds representa deslocamentos infinitesimais do foguete durante a subida. Novamente, o valor do cosseno dará negativo, devido aos sentidos contrários entre a força e o deslocamento. Como a massa da Terra e do foguete não variam durante o trajeto, podem sair de dentro da integral, assim como a constante gravitacional. Podemos escrever 1 sobre r ao quadrado como sendo r na menos 2. Para resolver essa integral, somamos mais 1 à potência menos 2, tanto no expoente quanto no denominador, resultando em menos 1 sobre r, definido no intervalo que vai de r inicial até r final. Substituindo os extremos do intervalo na relação encontrada, teremos o seguinte. Agora, basta fazer uma análise física do significado de cada um dos r's presentes nessa relação. RI é o próprio raio da Terra, pois o foguete começa a subida na superfície. RF é a distância que o foguete se encontra quando está bem longe da superfície, quase no infinito, de modo que tal fração dê zero. Sendo assim, chegamos à mesma relação encontrada anteriormente para o potencial gravitacional sobre o foguete, que depende da constante gravitacional, da massa do foguete, da massa da Terra e do raio da Terra. Essa equação também funciona para qualquer planeta ou corpo maciço em que o foguete possa estar. Para encontrar a velocidade de escape, substituímos cada tipo de energia associada ao foguete na lei de conservação da energia mecânica. O foguete precisará ter energia cinética na superfície da Terra para poder escapar dela, que é a energia associada à própria velocidade de escape, ou seja, a energia cinética inicial, que vamos substituir na relação agora. A energia potencial inicial é a energia que acabamos de calcular, ou seja, a energia potencial gravitacional associada à posição que o foguete se encontra em relação ao centro da Terra. Uma vez que o foguete saiu da Terra e se encontra no espaço profundo, ou próximo do infinito, ele não necessita mais de energia cinética, ou seja, pode estar parado nessa configuração, de modo que a sua energia cinética final seja zero. A mesma coisa ocorre com sua energia potencial final, pois estando muito longe da Terra, não há mais influência da força gravitacional dela sobre o foguete, não existindo então energia associada mais à gravidade. Rearranjando os termos, teremos o seguinte. Como as massas de cada lado da equação são do foguete, podem ser canceladas. Multiplicando 2 e tirando a raiz para eliminar a potência da velocidade, temos o seguinte. A velocidade de escape depende da raiz da constante gravitacional vezes a massa da Terra vezes 2 dividido pelo raio da Terra. Perceba que não depende da massa do foguete ou de qualquer corpo que pretenda abandonar a Terra. Se fosse possível colocar Júpiter na superfície da Terra e com o foguete tentar tirá-lo de lá, seria necessário a mesma velocidade de escape que o foguete teria que ter para tirar um ônibus espacial, por exemplo. Substituindo os valores pedidos pela equação, constante gravitacional, massa da Terra, raio da Terra, encontramos que a velocidade de escape na Terra para um foguete ou qualquer corpo que tente escapar da influência gravitacional dela é de 11.200 metros por segundo,
ou 11,2 km por segundo. Pode-se também prever a quantidade de combustível necessário para o foguete sair da Terra, uma vez que temos a mínima quantidade de energia que o mesmo precisa para fazê-lo, que é a energia cinética inicial ou a energia potencial gravitacional que já calculamos. Sabendo que essa energia é adquirida pelo foguete através da combustão de um propelente mais um oxidante, podemos obter uma reação química que, de maneira muito simplificada, se parece com isto, em que P minúsculo e O são os reagentes, ou seja, propelente e oxidante, e P maiúsculo é o produto da reação. ΔH, neste caso, é a entalpia de combustão, ou seja, ela indica o quanto de energia na forma de calor é liberada na combustão de um mol daquele propelente. Se já sabemos a energia necessária, basta saber a entalpia de combustão do propelente, como por exemplo a hidrazina, para sabermos quantos mols dela serão necessários para fazer o foguete levantar voo. Quando o combustível queima, emite gás quente, que sai por uma abertura na parte traseira da câmara de combustível do foguete. A força do gás, movendo-se para trás, empurra o foguete para a frente, de acordo com a terceira lei de Newton. É a famosa propulsão a jato. Se o vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal Cosmoplank. Até mais!